E hoje a gente vai ver um pouquinho de física também. Só lembrando, nas outras aulas a gente viu, na nossa primeira aula inclusive, a gente viu introdução à física e química, certo? A gente viu a composição da matéria, a classificação dos átomos, a gente viu essas coisas, tá? Coisa que a gente já tinha visto em sala de aula, tá certo? Na outra aula a gente viu um pouquinho de química. Nessa aula, a gente vai se deter em estudar física, certo? O que é que a gente vai estudar agora? Não sei se vocês lembram, mas na primeira aula sobre física em sala, eu coloquei no quadro várias áreas da física, diversas áreas da física. Eletromagnetismo, ondulatória, óptica, tá certo? Hoje a gente vai se deter em estudar ondulatória, que como o próprio nome já diz, é o estudo sobre as ondas, certo? Não é só sobre a onda do mar não, tá? A gente tem vários tipos de ondas e como a gente vai ver nessa aula, elas são super importantes, tá certo? Principalmente como descobrimento da física, tá? Elas são super úteis no nosso dia a dia. E a gente vai ver também que inclusive são úteis até na medicina mesmo, tá bom? Importante salientar que os cientistas dentro da física enquadram os materiais que a gente consegue enxergar no nosso dia a dia a partir de dois componentes. Por exemplo, um material ele é enquadrado como sendo onda, ou um material é enquadrado como sendo partícula, tá certo? Eu posso dizer que algo ou é onda ou é partícula, tá bom? Partícula é tudo aquilo que a gente consegue enxergar assim mais facilmente, então a gente consegue relacionar melhor, tipo mesa, apagador, televisão, essas coisas são consideradas partículas ou um conjunto de partículas, tá certo? Que são os átomos, certo? Já as ondas, a gente pode enquadrar em dois tipos diferentes, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, tá certo? As ondas mecânicas são aquelas mais fáceis de estudar, são as ondas do mar, tá certo? Essas coisas, por exemplo, como a onda de uma corda também, quando a gente baixa assim uma corda e ela faz aquela vibração, a gente enquadra aquilo como sendo uma onda, e uma onda mecânica. É muito mais simples a gente enxergar as ondas mecânicas quanto as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, como a gente já viu, é muito mais difícil de enxergar, certo? E são muito mais difíceis de estudar também, tá? Ondas. A gente precisa entender agora alguns componentes que compõem uma onda, tá? O que faz parte de uma onda. Primeira coisa, frequência, que é o número de vibrações por unidade de tempo. Então, toda vez que uma corda vibrar, pode medir a frequência dessa onda. E essa frequência é obtida pelo número de vibrações que uma onda faz em um determinado instante de tempo, certo? Crista é essa parte de cima aqui da onda, tá vendo? Essa parte superior da minha onda. Já vale é essa parte aqui, ó, o ponto mais baixo da onda. Lembrando, crista é essa parte de cima, ó, e vale é essa parte mais baixa, ok? Crista é a parte superior e o vale é essa parte mais baixa da onda, tá bom? Comprimento de onda. O comprimento de onda pode ser medido e ele é representado por uma letra grega que a gente chama de lambda. Ok? Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre o comprimento de onda, tá? Porque ele pode ser medido também, equacionado e expressado matematicamente, tá bom? O comprimento de onda é basicamente a distância entre duas cristas, tá certo? Por exemplo, se eu quero medir um comprimento de onda, eu vou fazer o seguinte, medir a distância dessa minha crista aqui, ó, até essa minha próxima crista, tá certo? E lembrando que a crista é esse ponto mais elevado da onda, ok? Amplitude é a distância da crista, essa parte de cima, até o ponto central, até esse eixo central da minha onda, ok? Como é que eu posso medir a amplitude, professora, de uma onda? É só tu medir a distância entre uma crista até o eixo dessa onda, tá certo? Até esse tracinho aqui pontilado, tá certo? Ok, essas são as partes de uma onda. Tipos de onda. A gente pode classificar as ondas de duas formas diferentes, tá certo? Primeira forma, a onda ela pode ser classificada como transversal ou longitudinal. As ondas transversais é quando a perturbação ela oscila de maneira perpendicular à distância de propagação da onda. É importante para a gente entender a classificação das ondas, o que é uma onda. A onda, na verdade, é uma perturbação em um meio material, tá certo? Em um determinado local. É basicamente uma perturbação. Então, quando essa perturbação ela é perpendicular, ou seja, ela tem essa distância aqui, aqui é a minha distância de perturbação, e aqui é a minha distância de perturbação. Quando
essa onda é classificada como transversal, isso quer dizer que a minha vibração ela tem a distância perpendicular à minha distância de propagação, como a gente já viu em sala de aula, ok? Longitudinal. Quando a minha onda é classificada como sendo longitudinal, isso quer dizer que a direção de vibração da onda, ou seja, que a onda vibra, tem a mesma direção da propagação dessa onda, ok? Se ela se propaga na mesma direção em que ela vibra, então essa onda é classificada como longitudinal, ok? Lembrando, a onda ela pode ser classificada de duas formas diferentes. Primeira forma, a onda pode ser transversal ou longitudinal. A onda transversal é quando a perturbação da onda, a vibração dessa onda, ela tem direção perpendicular à direção de propagação dessa onda, ok? Já a onda longitudinal, ela tem a mesma direção, tanto de vibração como de propagação, ok? Um outro tipo de classificação das ondas são o seguinte, como eu já tinha comentado com vocês, as ondas elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. Qual a diferença, professor, entre esses dois tipos de ondas? As ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para se propagar. Já as ondas eletromagnéticas, elas podem se propagar de boa no vácuo. Elas não precisam de um meio para se propagar, ok? Então aí, não esquece, diferença entre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As mecânicas precisam de um meio para se propagar. Pode ser o ar, pode ser a água, mas elas precisam de um meio para se propagar, certo? Exemplos de ondas mecânicas são, por exemplo, o som, tá? As ondas eletromagnéticas não precisam de um meio para se propagar. Elas podem se propagar no vácuo. Professora, exemplos de ondas eletromagnéticas que a senhora disse que é super complicado. Exemplo, sabe o que é saber? A luz. A luz é um exemplo clássico de ondas que são eletromagnéticas. A luz ela não precisa de um meio para se propagar, para se mover, ok? Já as ondas mecânicas, como o som, precisa sim de um meio para se mover, certo? De um meio material. Só lembrando, um detalhe super importante. Não pode esquecer, tá, gente? Essa observação é muito importante. As ondas, elas não carregam matéria, ok? Elas se movem carregando informação e energia. Lembrando, quando a onda exerce aquela vibração, ela não está carregando ali matéria, mesmo as ondas mecânicas. Professora, a senhora não falou que a onda, ela se move em um meio material com relação às ondas mecânicas? Eu falei isso, mas isso não quer dizer que a onda, ela carrega matéria. Não, a onda, ela não carrega matéria, gente, não pode esquecer isso. A onda, ela carrega informação, ela carrega energia, certo? Nunca a onda carrega material, certo? A onda é basicamente uma vibração em um meio material ou não, como acontece com as ondas eletromagnéticas, certo? Ondas transversais, como eu falei, e longitudinais. Como a gente pode ver aqui, transversal, quando a vibração é perpendicular à direção de propagação. Longitudinal é quando a vibração, okay, ou a perturbação, tem a mesma direção de propagação, certo? Dois tipos de ondas, as transversais e as longitudinais. Transversais, a vibração é perpendicular à propagação, ok? Já as longitudinais, a vibração e como eu posso dizer, o movimento dessa onda vai ser igual, a direção é a mesma, tá certo? Tanto de propagação como de vibração dessa onda, tá bom? Velocidade da onda. A gente pode medir também a velocidade de uma determinada onda, porque a gente sabe que a onda nada mais é do que uma perturbação, do que uma vibração. Então a onda ela se move. Se a onda se move, ela tem uma certa velocidade. E como velocidade é uma grandeza na física, a gente pode medir isso aí, certo? Então a gente tem mais uma formulazinha que a gente precisa ter na nossa cabeça, tá? Não pode esquecer. A fórmula que diz respeito à velocidade de uma onda diz o seguinte: a velocidade vai ser igual a lambda, que como a gente viu, é a representação do comprimento de onda. Então, lambda é isso aqui, ó. Ok? Lambda é uma letra grega que simboliza o comprimento de onda. Ok? Professor, esqueci o que é comprimento de onda. Comprimento de onda é a distância entre duas cristas, tá certo? Uma frente à outra. Tá bom? Então, toda vez que a gente for medir a velocidade vai ser igual a esse comprimento de onda, que a gente vai simbolizar como sendo essa letra aqui, ó. O lambda, que é uma letra grega, vezes a frequência, tá certo? Que é o número de vibrações a cada segundo, tá certo? Por um instante de tempo.
Então, toda vez que eu for medir a velocidade de uma onda, que eu queira medir a velocidade de uma onda, eu preciso ter em mente essa formulazinha aqui. Lambda, que é o comprimento da minha onda, vezes a frequência, certo? A gente pode, então, determinar também a velocidade de uma onda de uma forma um pouco mais diferente. Ou seja, velocidade vai ser igual a lambda dividido pelo período. Professora, o que é período? É equivalente, por exemplo, ao tempo, como lá na mecânica que a gente viu, tá certo? Na mecânica clássica, quando a gente estava estudando sobre dinâmica, sobre força e movimento, tá certo? É basicamente isso. Então, eu posso medir a minha velocidade de duas formulazinhas diferentes. Tanto dessa formulazinha aqui, que envolve lambda, que é o comprimento da minha onda, e também posso medir com relação a essa formulazinha aqui, que envolve o período, tá certo? Que equivale ao tempo, como a gente viu lá na mecânica clássica, tá certo? Propriedades da onda. Foi a observação que eu fiz para vocês. É importante salientar que a onda ela não carrega matéria, ela carrega informação e energia, como eu mostrei para vocês, tá certo? Apesar das ondas mecânicas se transportarem, se moverem em um meio material, como acontece aqui nesse exemplo, a onda ela não carrega esse material, tá certo? Ela carrega energia e informação. Não esqueçam disso, que é super importante, tá bom? Som, um exemplo clássico de onda mecânica, e a onda sonora são ondas longitudinais. O que são esses tipos de ondas? São ondas que têm a mesma direção de propagação e de vibração. As ondas sonoras são um exemplo mais simples que a gente pode encontrar de ondas mecânicas, que são aquelas que se propagam em meio material, tá bom? Com relação ao espectro sonoro. Tá, professor, o que é isso? Espectro sonoro são as faixas audíveis de som. Tá? Aqueles sons que a gente consegue ouvir. A gente tem um espectro aqui, uma variação dessas faixas de som, de frequência de som que a gente consegue ouvir. Então, por exemplo, sons de animais, o som de uma música, todos esses componentes sonoros formam o que a gente chama de espectro, que é uma faixa de frequências diferentes de sons, tá bom? Isso a gente chama de espectro sonoro, que é a faixa que compõe todos os sons audíveis, que são aqueles que a gente consegue ouvir, tá? Propriedades do som. Primeira propriedade é a velocidade, como a gente já viu. A velocidade é basicamente a forma que a onda ela se move, certo? A altura diz respeito à frequência das minhas ondas, que como a gente viu, a frequência é basicamente o número de vibrações com relação ao tempo da minha onda, tá? Então até aqui a gente viu duas propriedadezinhas do som. Primeira é a velocidade, e a segunda é a altura, que está relacionada com a minha frequência. Tá? Uma outra propriedade do som é a intensidade. A intensidade, como a gente pode relacionar, está intrinsecamente ligada com o volume desse som. Então, quanto mais alto é o meu som, quanto mais alto o volume desse som, maior é a minha intensidade sonora, ok? Maior é o volume desse som. Timbre. Timbre é uma característica que permite diferenciar dois sons de mesma altura, sons que são similares. É o timbre que faz parte daquele componente do nosso ouvido que a gente consegue diferenciar dois sons diferentes. Então, quando a gente consegue diferenciar dois sons que são muito parecidos, a gente está relacionando isso com uma propriedade do som que se chama timbre, que é a característica que permite a gente diferenciar dois sons diferentes, certo? Ondas eletromagnéticas. Até aqui a gente viu o exemplo de som, que compõe as ondas que a gente chama de mecânicas, aquelas que a gente não precisa, aquelas que a gente precisa de um meio para se propagar. Agora a gente vai se delongar e estudar as ondas que são classificadas como eletromagnéticas, onde não necessariamente a gente precisa de um meio para que essas ondas se propaguem, tá bom? Elas podem se propagar facilmente no vácuo, ok? Ou seja, sem um meio material. Ondas eletromagnéticas. Como a gente viu, eu comentei com vocês, um exemplo clássico desses tipos de ondas são as ondas que são provenientes da luz. A luz é um exemplo de ondas eletromagnéticas, tá certo? E aqui a gente tem um espectro das ondas eletromagnéticas que diz respeito à luz. A mesma coisa do espectro sonoro. Aqui a gente tem as faixas de luz que a gente consegue enxergar e aquelas que a gente não consegue enxergar também, tá certo? Então, esse espectro de luz aqui condizem todos os tipos de cores que a gente pode enxergar e aqueles que a gente não pode enxergar, tá bom? É um conjunto de cores.
tá bom? Exemplos de ondas eletromagnéticas, super importante, tá? Preste atenção. Ondas de rádio são aquelas que a gente geralmente utiliza no rádio, nas vias de telecomunicações e são super importantes também. É preciso ter o conhecimento na física para elaborar esses tipos de eletrodomésticos que lidam com ondas de rádio. Por isso que esse conhecimento de ondulatória é super importante, tá? Um outro tipo de ondas eletromagnéticas é o micro-ondas. Como o próprio nome já diz, são as ondas que compõem o micro-ondas, aquele aparelho que tu tem em casa, tá certo? E esses aparelhos não só são utilizados no micro-ondas, mas, por exemplo, em radares e outros tipos de coisas que a gente tem por aí também. Inclusive que a gente utiliza no nosso dia a dia. Um outro tipo de onda eletromagnética é o infravermelho. O infravermelho é utilizado, por exemplo, naquelas câmeras noturnas. O infravermelho ele capta de forma melhor as sensações, principalmente a temperatura e o calor do nosso corpo. Por isso que esse tipo de onda eletromagnética é utilizada e é bastante utilizada nas câmeras noturnas, certo? Controles remotos também e outros tipos de eletroeletrônicos. Um outro tipo de onda eletromagnética é a luz visível, tá? Como a gente já viu. São aquelas perceptíveis à visão humana e aquelas que a gente consegue enxergar. Então até aqui a gente viu o seguinte: ondas de rádio que a gente encontra basicamente no rádio e outros aparelhos de telecomunicação. Um outro tipo de onda eletromagnética que a gente viu são as micro-ondas, que a gente encontra facilmente no micro-ondas, que a gente tem em casa. Infravermelho são ondas utilizadas em câmeras noturnas principalmente. A luz visível são aquelas luzes que são perceptíveis na visão humana, ok? Que a gente consegue lidar mais no nosso dia a dia. Um outro tipo de onda eletromagnética são as ultravioletas, que, como vocês já viram, eu acho, inclusive na minha matéria, são as ondas provenientes pela luz solar, ok? Eu acho que vocês já ouviram falar muito sobre isso. E as ondas eletromagnéticas, que são chamadas de ultravioletas, são aquelas provenientes do Sol, ok? Dos raios solares. Também são ondas eletromagnéticas. Se você não sabia, está sabendo agora. Raio-X, um outro tipo de onda eletromagnética. Também é super conhecido. A capacidade do raio-X é o seguinte: atravessar diversos tecidos do corpo. Por isso que, como eu falei para vocês no início do vídeo, é super importante alguns tipos de ondas eletromagnéticas no funcionamento e no avanço da medicina. Por exemplo, o raio-X é super importante se tu quer, por exemplo, ver o que é que tem dentro do nosso corpo, porque o raio-X ele consegue atravessar até os tecidos do nosso corpo. Por isso que ele é super importante na medicina. Raios gama são raios de altíssima energia, que inclusive pertencem ao funcionamento de bombas atômicas, por exemplo. A gente precisa ter muito cuidado com relação aos raios gamas e o raio-X, porque esses dois tipos de raios, esses dois tipos de ondas eletromagnéticas são extremamente radioativos. Então, toda vez que a gente tiver que lidar com raio-X e raios gamas, a gente precisa ter o cuidado e uma supervisão médica, porque esses dois tipos de raios em excesso prejudicam muito a nossa saúde, tá? É super prejudicial. Apesar da gente usar tanto raio-X como raio gama em algumas, até com relação a algumas doenças mesmo, os médicos utilizam isso, eles utilizam isso com maior cuidado, porque isso em excesso pode prejudicar a nossa saúde em detrimento de melhorar, tá certo? Um exemplo clássico desse raio gama aqui é o que aconteceu com o Hulk. Não sei se vocês lembram, se vocês já viram, mas o Hulk, ele se transforma em Hulk, o Bruce Banner, eu acho. Acontece o seguinte: ele está lá no laboratório, está no processo de fazer uma bomba atômica. O que é que acontece? Explode, vai raio gama para todo lado e atinge o Bruce. Aí o que é que acontece? Após atingir esses raios gamas no Banner, ele se transforma no monstro que a gente conhece hoje, que é o Hulk, tá? Então tem cuidado aí com os raios gama, que se pegar em tudo, pode ser transformado aí no Hulk, como aconteceu com o Bruce. Certo? Essa foi a aula de hoje, gente. Eu sei que é um pouco complicado, um assunto que a gente não viu muito bem, tá? Mas, com o auxílio dessa aula e com o livro didático de vocês, é importante vocês estudarem o livro também, não só acompanharem as aulas, tá certo? É super importante também você acompanhar essas aulas e fazer os exercícios que diz respeito a essa aula, tá bom? Então é o seguinte, assistiu essa aula,
tenta fazer os exercícios do livro didático de vocês, que diz respeito a essa aula aqui, ok? Não esquece de compartilhar com teus colegas de sala que tu assistiu essa aula, compartilha um assunto também com eles, até para melhor entendimento da aula, tá bom? Se tiver alguma dúvida, tu pode colocar aqui nos comentários que a gente se preocupa em responder para vocês. Não esquece de curtir esse vídeo, coloca lá no Instagram, me marca a escola que tu assistiu esse vídeo, não esquece de acompanhar todas as aulas que vão ser dispostas aqui, beleza? Até a próxima aula!